Olá, pessoal. Estamos aqui para conversar sobre uma mensagem de Lucas, que foi transmitida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em Paris, né? Na época de Allan Kardec, inclusive no momento em que ele estava dirigindo uma reunião mediúnica lá. As reuniões, a maioria delas era mediúnica. Existiam as reuniões de comunicações que eram tidas como reuniões de estudos também, né? Debate. Às vezes havia comunicação, normalmente havia comunicações mediúnicas, algumas outras vezes, talvez raras vezes, não tivesse. Mas nós não temos essa informação agora para passar para vocês. Mas numa delas, o espírito um participante que havia recebido uma mensagem numa outra reunião particular, ele trouxe a mensagem de Lucas para ser lida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e Allan Kardec interditou a leitura da mensagem. Então, nós vamos conversar sobre esse episódio e a atitude de Allan Kardec, a argumentação, a justificativa que ele deu, né? E o fato que nos deixou super curiosos é o seguinte: o que tinha nessa mensagem? Até onde nós lemos, nós estamos lendo a Revista Espírita, nós não soubemos a razão nós não soubemos o conteúdo da mensagem, tá certo? Mas vamos lá. Então, trata-se, como eu estava falando para vocês, de uma notícia de Allan Kardec na Revista Espírita de maio de 1860, a respeito de mensagem que foi transmitida em um grupo particular por São Lucas a um médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Essa mensagem abordaria temas contrários à ortodoxia e provavelmente não seria bem-vinda por algumas pessoas presentes à reunião, em que ela não foi, em, em cuja reunião a leitura foi interrompida. A mensagem também não foi publicada, ou seja, não conhecemos seu conteúdo, nem a avaliação global da mensagem por Allan Kardec. Então, assim, Allan Kardec definiu com base no regulamento, a gente vai ver já já, que a pessoa não lesse a mensagem na reunião, mas nem a gente conhece a mensagem e nem ela foi analisada, ou se foi, até agora nós não sabemos onde é que ela está, tá certo? Se futuramente nós descobrirmos qual é o conteúdo dela, a gente noticia para vocês. Allan Kardec limitou-se a interditar a leitura da mensagem na reunião e, para tanto, evocou o dispositivo do regulamento, como eu havia dito para vocês, tá certo? Então vamos ver essa. Aqui nós temos o Sr. Cole inicia a leitura de uma evocação de São Luís, ou seja, na verdade, da mensagem de São Lucas, São Luís não, São Lucas, evangelista, por ele dada em particular. Percebendo que nessa evocação são abordadas diversas questões de dogmas religiosos. Então, quer dizer, o conteúdo da mensagem, ela dizia respeito a dogmas religiosos, da Igreja Católica, da Igreja Protestante, né? O presidente interrompe a leitura em virtude do regulamento, que proíbe sejam tais assuntos tratados na sociedade. Provavelmente existia uma avaliação crítica, né, aos dogmas da igreja. Então, Allan Kardec interrompeu a leitura, tá certo? O senhor Cole observa que, não tendo a comunicação dada nada que não seja ortodoxo, não tinha pensado que pudesse haver inconveniência em proceder à sua leitura. Ou seja, ele já conhecia o conteúdo, né, a pessoa que conduziu, que foi o portador da mensagem até lá, e contestou. Né, Allan Kardec, não estou vendo nada demais nessa mensagem. Né? Objeta ao presidente que as respostas sempre supõem perguntas. Ora, sejam as respostas ortodoxas ou não, não deixam de dar lugar à suposição de que a sociedade se ocupa de coisas que lhe são interditas. Né? Outra consideração vem corroborar esses motivos, a de que, entre os membros, há aqueles que pertencem a diferentes cultos, ou seja, no meio daquele grupo que estava lá na Sociedade Parisiense, existiam pessoas que pertenciam a outras religiões. Né?
o que para alguns seria ortodoxo, poderia não ser para outros, razão a mais para nos abstermos. Ou seja, o que é ortodoxo? São coisas que são geralmente aceitas, né? Então, por exemplo, a doutrina da Igreja Católica ela é aceita nos países que adotam o cristianismo, o catolicismo, né? Então é ortodoxo. Né? Se você vier com ideias diferentes, então são ideias não ortodoxas. Tá? Uma tal, o que para um seria ortodoxo poderia não ser para os demais. Aliás, o, o, o regulamento prescreve exame prévio de toda a comunicação obtida fora da sociedade, medida que deve ser observada rigorosamente. Ou seja, Allan Kardec evocou o regulamento para dizer, ó, não foi examinada antes, tudo bem, gente, você acha que não é ortodoxa, que é ortodoxa o conteúdo da mensagem de Lucas, eu estou vendo de sair daí que não é, então não vamos ler, não por minha opinião nem a sua, que são diferentes, mas é pelo fato dela não ter sido lida antes. Então isso é um regulamento, é uma norma, vamos seguir a norma, tá certo? Argumento de Allan Kardec. Nos comentários, certo? Sobre isso tudo aí. Nada mais justo do que a ordem, né? Havia disposição regulamentar proibindo leitura sem aviso, em avaliação prévia. Eu acho até interessante que no Livro dos Médiuns, Allan Kardec fala sobre os estatutos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e na apresentação desse estatuto, no comentário que ele faz, ele diz que todo grupo espírita, mesmo que seja informal, um pequeno grupo, deve ter uma norma, né? Uma norma combinada entre o grupo para funcionar direitinho. Então, a questão da norma é interessante. Pode ter normas que não são ideais, mas a gente vai aperfeiçoando. Eu acho que o caminho melhor é esse. E a gente seguir aquilo que foi normatizado para que haja ordem. Muitas vezes evita até conflito, né? Então, a norma é importante e a gente deve seguir. Certamente a interdição da leitura da mensagem por Allan Kardec foi tranquila, sem nenhum agastamento. Ou seja, houve uma recomendação contrária, né, uma orientação contrária de Allan Kardec, mas com certeza foi uma orientação educada, né, não foi exasperada, não foi agressiva, não foi nada disso. Então foi tranquila, com certeza, já que Allan Kardec é o nosso orientador no cristianismo redivivo, né? Então ele com certeza deu esses exemplos. E nada indica no relato da Revista Espírita que houve qualquer coisa contrária ao que nós estamos dizendo. Uma pergunta que poderíamos fazer seria: Allan Kardec não veio ensinar a verdade? A missão do Espiritismo não é combater o erro e demonstrar a verdade? A ciência espírita poderia ter seu avanço retardado por questões de ortodoxia? Certamente ortodoxia religiosa, né? Quando as proposições ortodoxas são estabelecidas sem processos lógicos e experimentais da ciência, o que acontece. A religião, os princípios da religião, os dogmas religiosos hoje, eles foram estabelecidos em épocas onde não existia o desenvolvimento científico e nem eles adotavam, nem adotaram critérios científicos para discutir, para aperfeiçoar, para estabelecer os dogmas da ortodoxia, né? Então, seria justo que o espiritismo ficasse barrado no seu desenvolvimento por causa desses princípios que não tem nada de científicos, né? Vamos dizer assim, não foram submetidos ao critério científico. O espiritismo não, o espiritismo adota a questão espiritual, mas é, ele, ele é formado, ele é processado cientificamente para surgir os seus princípios, né? Por que haveria de não ler a mensagem pelo fato de ir possivelmente de encontro com a ortodoxia na opinião de alguns ortodoxos? Então, assim, a gente fica admirado, né? Por que não ler por essa razão? Tudo bem, estatuto a gente segue, mas além disso, Allan Kardec disse, olha, está pouco ortodoxa, né? Então, porque ele impediu a leitura, né? Então, essa é uma pergunta que nos vem.
A mensagem de Lucas foi descartada definitivamente por Allan Kardec ou foi lida, analisada e possivelmente aproveitada posteriormente? Será que depois não houve uma retomada do estudo dessa mensagem? Ainda não podemos verificar esse ponto, ainda não completamos toda a leitura da Revista Espírita. Nós achamos que se ele estudou e publicou esse estudo, certamente ele o fez pela Revista Espírita, que era um periódico mensal, né, que ele lançava para lançar os estudos, para os debates, e a própria revista servia para pesquisa do espiritismo, dos princípios, das leis espíritas, que ele publicou na codificação. Então, a codificação, todos os livros da codificação, eles foram ou elaborados ou aperfeiçoados na Revista Espírita. Eu disse, elaborados, vamos dizer que quase todos, desde o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. O Livro dos Espíritos ele foi elaborado antes, mas ele foi aperfeiçoado com o conteúdo da Revista Espírita. Então, a Revista Espírita, vamos dizer que é a mãe da codificação kardeciana, né? E também é a principal fonte de informações do trabalho de Allan Kardec e da Sociedade Espírita lá de Paris. O conteúdo da mensagem de Lucas foi completamente conhecido por Allan Kardec ou ele limitou-se a rejeitá-la sem somente por uma simples leitura parcial do Sr. Cole? Aí nós também não sabemos, porque o relato ele está dizendo quando houve um início lá, uma parte da leitura, Allan Kardec interrompeu e ficou assim mesmo. Né? Então a gente não sabe se ele leu tudo. Né? Provavelmente tenha lido, já que ele tinha a responsabilidade de divulgar o Espiritismo e procurar conhecer tudo, se possível, que se diga em torno do Espiritismo. Então provavelmente ele levou para casa, alguma coisa ele deve ter examinado. Né? Parece-nos estranho termos que limitar a pesquisa espírita a posições ortodoxas. Isso aí é uma coisa que hoje, principalmente, é muito estranho para a gente. A gente diz assim, não, não vamos pesquisar isso aqui não, porque a igreja pensa diferente. A protestante ou a católica pensa diferente. A gente não pensa nisso de jeito nenhum. Né? Quando a ortodoxia combate publicamente o espiritismo, ou pelo menos aqueles pontos divergentes, né? Sem cerimônia e sem pedir licença ao espiritismo. Então eles mesmos têm as posições deles sem pedir licença ao espiritismo, então a recíproca é verdadeira, nós somos livres, não temos que nos submeter a eles. Vide, por exemplo, Quevedo e os pastores protestantes, eles nos combatem constantemente. Né? Então, a gente pode, não tem necessidade de a gente se submeter aos ortodoxos para desenvolver a ciência espírita. Principalmente que hoje, as pessoas que são ortodoxas lá das igrejas, eles nem sequer vêm ao espiritismo. Né? Ele não tem essa mistura como tinha no tempo de Allan Kardec. Provavelmente Allan Kardec desejava acolher uma possível posição contrária da ortodoxia, porque essa influenciava a ciência de então. Vide, por exemplo, Grandes Debates da Ciência, o capítulo sobre a evolução das espécies. Então, Allan Kardec, ele assim, embora o espiritismo ele se chocou com certos princípios lá da igreja, as crenças da igreja, mas ele também ele viveu numa época em que as ideias da igreja elas tinham peso nos debates científicos. A gente vê, por exemplo, nesse livro aí, Grandes Debates da Ciência, tem vários debates, né, várias contradições científicas. Contradições que eu digo contradições entre os cientistas, no surgimento das ideias, no desenvolvimento das ideias, das pesquisas científicas. Então, houve muitos debates. Inclusive, no caso de Charles Darwin. Né, não o Charles Darwin ele publicou, mas ele não era de ir a público debater, né, sobre a evolução das espécies. Mas aqueles que defendiam e aqueles que eram contrários à ideia evolucionista de Charles Darwin, existiam os religiosos, os padres, que se apresentavam como cientistas para combater a ideia da evolução das espécies. Então, é como se a igreja tivesse influência na ciência naquela época. Então, possivelmente, Allan Kardec também, vamos dizer assim, ele modulou o desenvolvimento do espiritismo à ortodoxia, porque ela também trabalhava na elaboração das ciências. Né?
Agora, vamos mais para frente. E é nessa última hipótese, se for verdadeira, essa questão que a gente comentou agora. Allan Kardec deixou de imprimir maior desenvolvimento à ciência espírita. Ou seja, se de alguma forma ele fez alguma concessão, ele deixou de explorar algum tema por causa da ortodoxia religiosa, então ele deixou de imprimir maior desenvolvimento à ciência espírita. É o que a gente deduz. Né? Então, aqui, não vou entrar nisso aqui não, porque a igreja é contra, os cientistas católicos são contra, eles levantam várias questões, então não vamos entrar forte nisso aqui não. Né? Atitude que não tem mais sentido hoje. Né? Pelo menos nós não enxergamos esse sentido. Quando a ciência absolutamente não pede licença à religião para se pronunciar. O Espiritismo é ciência. Então ele não tem que pedir licença à religião para se pronunciar também. E as posições do Espiritismo são ou deveriam ser completamente independentes dos conceitos da ortodoxia católica e protestante e de outras quaisquer ortodoxias. Né? O Espiritismo, como revelação, deve basear-se nas revelações dos Espíritos, na lógica, nos fatos, nos princípios morais que Jesus ensinou, o que é independente de ortodoxia. Né? Então, é isso, é só uma reflexão para a gente fazer. A gente deduz, pelo menos assim, nessa nossa reflexão, a gente deduz o seguinte, que Allan Kardec desenvolveu o Espiritismo de forma magistral, né? Assim, marcou época na humanidade, vai marcar ainda mais, porque ele veio trazer o espiritismo, a ciência espírita de uma maneira clara, de uma maneira encorpada, de uma maneira total, vamos dizer assim, ele procurou fazer o máximo, embora certamente ele não tratou de todos os pontos espíritas, né, que hoje nós podemos, inclusive, levantar algumas questões. Às vezes ele levantou até deixando um pouco aberto para o futuro. Existe isso também. Na própria codificação há situações em que Allan Kardec ele adota uma posição por entender um pouco mais lógica, mas ele admite a possibilidade de essa ideia futuramente ser debatida e até mudada. Né? Alguns pontos tem isso aí, e outros pontos ele nota que o espiritismo ou o espiritismo que ele conhecia, né, eles não teriam uma resposta final para outros pontos, que também a gente pode trazer no nosso debate e demonstrar isso aí. Tá certo? Então, pessoal, é isso. Nós vamos deixando aqui o nosso abraço e desejando muita paz, muita luz para todos. E, obviamente, que se vocês tiverem dúvidas ou críticas, nós não pretendemos ser os donos da verdade, trouxemos apenas uma notícia e uma reflexão. Tá certo? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.